Graça e paz, amém? Amém? Ai, gente, hoje eu não vou nem perguntar porque Jesus está muito feliz com a gente. Não sei se no seu individual, não sei se no seu secreto, mas no coletivo, a IFAG, eu tenho plena certeza. Jesus, ele está muito feliz com a gente. Hoje eu vou tentar pregar, tá? Então, Davi, senti vontade, não espera eu pedir. Você sabe que eu não sou de fazer isso, mas sentiu vontade, canta, irmão. A gente vai ser guiado. Irmãos, eu não sei se você prestou atenção, mas como o nosso apóstolo ele falou, profecias foram declaradas sobre as nossas vidas, palavras foram liberadas, e quando isso acontece, nós temos duas opções: ou a gente pega e corre e caminha nessa palavra e vive tudo que o Senhor já tem para as nossas vidas, ou a gente pergunta: será que é o tempo? Será que é a hora? Será que eu tenho que esperar? Será que será que eu tenho que fazer? Porque algumas situações nas nossas vidas, nós não vamos ter a resposta de imediato, mas hoje o Senhor ele trouxe muitas respostas. Obrigado. Hoje o Senhor ele trouxe muitas respostas. Muitas respostas. Hoje a gente vai falar sobre algumas associações que nós fazemos, porque hoje o que eu vivo, o que eu vivi hoje, o que eu vivi nesses últimos dias, só foi possível porque eu me associei com as pessoas certas. Se não houvesse essa associação, eu não estaria aqui. Você não estaria aqui. Ah, Edu, mas eu vi. Quem foi que veio pela mídia? Que viu o... Glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Porque você recebeu um convite e você aceitou. Glória a Deus, eu fico muito feliz porque o que nós fazemos aqui, às vezes você olha e fala: nossa, para que tantas luzes? Para que tantas coisas? Por que tem que ter câmera? Para que tem que ficar postando toda hora? É por isso, é por vidas. Assim como ela veio aqui, muitas pessoas ouvem a palavra através das mídias. Muitas pessoas ouvem a palavra através das redes sociais. E posso falar, tem muita coisa ruim lá fora. Tem muita pessoa jogando lixo para as pessoas ouvirem, e as pessoas pegam aquilo e abraçam. Então é minha e sua responsabilidade mostrar Cristo para elas. Edu, mas eu não alcanço, eu não consigo falar. Irmão, de você pegar a sua câmera do seu celular, você tirar uma foto aqui, você marcar a igreja e postar, a pessoa vai olhar aquilo e vai falar: uau. Você consegue entender? Isso gera um desejo, porque ela vai ver que aqui não é uma igreja. Vamos ser sinceros, quem está aqui pela primeira vez? Não é, é normal o que aconteceu aqui hoje? Não é normal, irmãos. É sobrenatural, mas isso só foi possível porque nós fomos enxertados. Só foi possível porque nós fomos enxertados. Só, irmão, o que é isso, Edu? Por que esse pessoal está dando... É porque aqui está afogueado. Aqui o início aqui da igreja, as primeiras cadeiras, irmãos. Nós vivemos coisas esses dias que talvez você não entenda, mas você não precisa entender, você precisa viver isso. Então você vai ver a partir de hoje pessoas levantando e correndo. E você tem duas opções: ou você olha e fala: meu Deus, o que é isso? Esse pessoal está doido. Ou você pega e corre junto e vive o que nós estamos vivendo, porque, irmãos, é por Ele, é para Ele todas as coisas, sabe? A nossa vida é dele. E quando nós entendemos isso, que a nossa vida é dele, a gente não se preocupa com o que o outro vai pensar. A gente não se preocupa se aquilo vai parecer uma loucura, porque para o que o mundo é loucura, para nós é... Não, você não entendeu o que eu falei. O que para o mundo é loucura, para nós é... Quem aqui tem poder? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E cabe a você se encher desse poder, porque Jesus já decretou isso. Se você pegar para ler Atos capítulo 1 versículo 8, vai falar: mas receberão poder. Vamos lá, mas receberão poder. Mas quando que vocês vão receber o poder? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aqui Jesus, ele já tinha morrido, ele já tinha ressuscitado, e era um período de 40 dias em que ele ainda estava ensinando. Ele ainda estava pregando, ele ainda estava ministrando os seus discípulos, mas de uma maneira diferente. A palavra fala que depois, nós vamos ler isso, mas eu já quero adiantar algumas coisas. A palavra fala que depois que Jesus, ele ressuscitou, ele aparece para os discípulos.
E os discípulos ficam espantados, olhando, porque tudo estava fechado, a casa estava fechada, e eles estavam pensando: o corpo do mestre sumiu. Os romanos vão achar que foram nós que roubamos o corpo do mestre. O que vai acontecer e agora? Só que, de repente, fala essa palavra, de repente. Irmãos, o sobrenatural adora isso, de repente. Porque aqui para o natural é de repente, mas lá no céu, no mundo espiritual, aquilo já estava escrito, já estava determinado, não foi de repente, já estava projetado e planejado, só estava esperando um alinhamento perfeito, o momento certo. E eu declaro nesta manhã que o momento certo já chegou. O momento certo não é amanhã, é hoje. É hoje. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, muitas coisas que vocês não entendiam, vocês vão passar a entender. Porque a palavra fala que quando Jesus aparece, Ele fala: paz seja convosco. Só que a Bíblia é categórica em dizer, Ele repete, a palavra fala assim, e Ele disse de novo: paz sejam convosco. Porque imagina isso, se coloca nesse cenário. Você vive com o cara, o homem, durante 3 anos. Você vê milagres, você anda sobre as águas, você alimenta as multidões, você pelo nome dele expulsa demônios. Hoje eu vou andar muito, tá, mídia? Desculpa. Você faz muitas coisas, e aí esse cara morre. E aí parece que tudo aquilo que estava alinhado, perfeito, pronto para acontecer, simplesmente desaparece, como um sopro. Diga isso, como um sopro. Essa palavra vai ser muito importante nessa manhã. E de repente, você se encontra num quarto fechado, onde você não enxerga uma solução. Só que essa solução não chegou batendo na porta, ela apareceu. A palavra fala, as portas estavam fechadas. Jesus aparece de uma maneira sobrenatural naquele lugar. E aí Ele fala uma palavra, uma saudação. Só que os discípulos ficaram assim, que nem vocês. Sabe, acho que eles ficaram tentando imaginar. Acho que assim como quando eles estavam nos barcos e viram Jesus andando sobre as águas e pensaram que era um fantasma, acho que eles pensaram a mesma coisa. Falou: o que é isso? Meu Deus, o que está acontecendo? É Ele, não é? E aí a palavra fala que Ele repete essa saudação, Ele chama de novo. E aí Ele começa a explicar, só que é diferente agora, porque agora é revelado a eles. Agora eles conseguem enxergar. E isso é muito louco, porque aconteceu isso hoje comigo. Sabe, às vezes você olha e fala: nossa, tudo está muito excelente. Hoje o culto está excelente, não está? Porque é para Ele, irmãos. E ó, eu vim sem relógio, tá? Então, tira esse relógio aqui da tela para mim. Tira esse relógio. Porque às vezes você olha e você quer preparar. Irmãos, eu já falei isso várias vezes. Eu gosto muito de planejar, de preparar, de treinar, de me capacitar. Eu acho isso importante, e isso verdadeiramente é importante. Só que tem momentos, irmãos, que por mais que você planeje, que você treine, que você se capacite para executar, para apresentar uma excelência para Ele, não dá. Porque Ele é o excelente. Ele é a excelência. E Deus gosta de excelência, irmãos. Ontem nós estávamos em Jundiaí, nós recebemos essas palavras, e ontem o Espírito Santo me ministrou fortemente com isso. Seja excelente. Seja excelente. Eu gosto de excelência. E às vezes você olha o louvor, né? Nós estávamos aqui tocando, a Rebeca até brincou, falou: não, vocês tocam muito, que não sei o quê. Irmãos, nós não tivemos tempo de ensaiar para tocar hoje. E isso eu acho incrível, porque às vezes você pode falar: Edu, então é porque vocês estavam trabalhando, é porque vocês estavam, sei lá, se divertindo, saindo com as suas esposas. Não, não é, sabe por quê? Porque nós estávamos buscando ao Senhor. Domingo nós estávamos aqui e recebemos uma palavra poderosa do apóstolo Zildo. Terça-feira nós recebemos uma palavra muito boa da Rafael, e na quinta-feira nós recebemos outro alimento poderoso do apóstolo Nivaldo. E aí na sexta-feira o que aconteceu? A gente foi para Jundiaí buscar por mais. Você precisa entender isso. Quanto mais você busca, mais você encontra. É uma fonte inesgotável, irmãos. É uma fonte inesgotável. Tiago capítulo 1, versículo 4 fala sobre isso. Se eu não me engano é isso, é no versículo 4. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês.
Olha que lindo. Não é, acho que é o 8. Não lembro. Mas tá na Bíblia. Tem entre Gênesis e Apocalipse, né, pastor Marcos? Aproximem-se de Deus, acho que é 1:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ou seja, Ele está esperando um passo seu. Esse texto toca muito no meu coração. Quem foi que aceitou a Jesus hoje? Quem foi? Teve 2 pessoas. Glória a Deus pela sua vida. Eu posso te chamar agora de meu irmão, sabe por quê? Porque você aceitou o nosso Pai como seu Pai. Hoje você faz parte dessa família e glória a Deus, porque você deu um passo para Ele. E olha o que a palavra fala: aproxime-se de Deus, que foi o que você fez hoje, meu irmão. E Ele aproximará de você. Ou seja, Ele deu um passo mais perto da sua vida. E se você deixar, a sua vida vai ser completamente transformada. Só que para isso a gente precisa perceber associações. Lembra que eu falei a palavra que eu recebi ontem? Seja excelente. Por acaso eu passei na livraria e tinha um livro escrito excelência. O que eu fiz? É lógico isso, não é? Mas é o que o apóstolo falou. Você ouve uma coisa, você pratica ela? Porque se você só ouve e você não põe em prática, a palavra fala, você vai estar se enganando. Você vai estar enganando a vocês mesmo. Isso é Tiago capítulo 1, versículo 22. Você vai estar se enganando, porque você vai achar que você está vivendo uma vida, você vai achar que você está praticando coisas, mas isso não é verdade. Você vai estar ouvindo, mas você vai estar vivendo sem Ele. E a melhor associação que nós podemos fazer é com Ele, porque Ele conhece tudo. Entende isso, entenda isso. Eu conheci o apóstolo Juliano, só que o apóstolo Juliano conhecia outros apóstolos. Hoje eu conheço outros apóstolos, porque eu me associei a ele. Se você se associar a Cristo, se você se associar com a palavra, o verbo vivo, que se fez carne, irmãos, você vai conhecer outras pessoas. E essas pessoas vão ser respostas de oração que você fez. Não só para o seu financiamento, não só para prover na sua vida, mas para você abençoar essas pessoas. Para você abençoar essas pessoas. Entenda isso, Jesus, Ele não montou uma seleção. Se você parar para pensar, quem Ele chamou, irmãos? Um bando de menino imaturo. A palavra não fala sobre isso, mas estudiosos falam que o mais velho ali provavelmente era Pedro, com 21, 22 anos. Então imagina, um monte de adolescente seguindo o cara que ia transformar o mundo, seguindo o cara que iria transformar o mundo. E como consequência dessa associação, aqueles meninos viraram homens, aqueles meninos cresceram. E olha aonde nós estamos. Olha aonde nós estamos, não porque simplesmente, foi um acaso, não, foi porque estava escrito. E se você acha que o que está escrito nessa palavra foi só para o passado, irmãos, você está muito enganado. O que está escrito nessa palavra é para o nosso dia, é para o nosso dia a dia, é para o nosso crescimento, é para o nosso ensinamento. Agora cabe a você escolher viver ou não, cabe a você querer pegar e fazer essa associação ou não. Eu estou querendo entrar aqui, eu não era para falar nada disso, eu estou querendo, mas não vai. Sabe, quando você entende que Ele ama a excelência, e você ama Ele, você quer agradar Ele, o que você faz? Você começa a ser excelente. E como eu me torno excelente, Edu? Ouvindo e praticando, ouvindo e praticando, ouvindo e praticando. Irmãos, não tem segredo. Às vezes nós queremos coisas extraordinárias, mas eu vou falar algumas coisas aqui, você vai conseguir entender assim como eu entendi. Um tempo atrás eu liberei uma palavra sobre trabalhar menos e ganhar mais. Quem lembra? Algumas pessoas pegaram, algumas pessoas viveram, e essa palavra, antes de eu falar, atingiu a minha vida. Eu saí de um emprego em que eu trabalhava mais e eu ganhava um certo valor, e eu comecei a trabalhar menos e ganhar mais. Só que o do nada, de repente, é importante isso. E isso é importante, você estar atento para você perceber essa percepção, você ter isso. Porque do nada, nesse trabalho, sabe como quando começa a te gerar uma insatisfação? Irmãos, eu tenho uma certa segurança profissional. Eu tenho
um trabalho que é bom. O meu trabalho não é ruim, graças a Deus, e foi Deus que me deu. Só que de um tempo para cá, sabe quando te gera uma inquietação? Eu preciso sair daqui, eu preciso fazer alguma coisa. E a minha cabeça estava explodindo, pensando nisso, falando: Senhor, o Senhor escreveu isso para mim. Eu vim aqui por uma palavra, eu não vim aqui por acaso, eu vim aqui por uma associação. Cadê a Emily? Está lá em cima. Por uma associação eu cheguei até aqui. E agora faz um pouco mais de 1 ano que eu estou aqui, e do nada gerou essa insatisfação, eu estou inquieto, o que está acontecendo? E aí eu pensando sobre isso, eu pensando sobre muitas coisas, e aqui eu estava orando, adorando, eu estava me entregando totalmente ao Senhor, eu estava com os meus olhos fechados, mas de repente eu senti um perfume, e o perfume não foi de Jesus Cristo, foi o perfume do JC, o Juliano Cardoso, nosso apóstolo. E é um perfume bom, viu, irmão? Bom. É bom, minha pastora, tem que falar, é bom. E sabe, não foi só o perfume que me agradou, mas foi o que ele falou. Porque testificou algo que eu não entendia. E eu ficava: Senhor, por que eu estou sentindo isso? Por que está vindo isso sobre mim? Entenda isso, nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Então a maneira do Senhor se relacionar conosco é através do Espírito. Nós nos relacionamos pelo Espírito. Essa é a verdade. Só que como nós ainda estamos num corpo e nós temos uma alma, a nossa alma também sente. Quando o Senhor ele fala conosco, nós conseguimos sentir. Nós não precisamos sentir, mas nós conseguimos sentir. Então algumas insatisfações que talvez você esteja sentindo, seja o Senhor te comunicando algo que talvez o teu espírito ainda não percebeu. E era isso que estava acontecendo comigo. Só que quando nós adoramos, diga isso: quando eu adoro, diga com vontade, quando eu adoro, resposta vem. Diga de novo: quando eu adoro, resposta vem. Então o que você precisa fazer é adorar. Você não sabe o que fazer? Adore. Porque a resposta vai chegar. E nesse momento de adoração, o apóstolo chegou e falou algumas coisas ao meu coração, e tudo se encaixou, e tudo fez sentido, e eu entendi. E agora que eu entendo, o que eu preciso fazer? Pegar essa palavra e andar sobre ela. Porque se eu não fizer isso, eu vou ficar onde eu estou. Sabe, é isso que você precisa entender. O que nós falamos aqui, o que nós declaramos aqui, não está fora da palavra. Não está fora. Nós estamos aqui pregando a genuína e a pura palavra de Deus. E se você entende isso, e se você ouve essas palavras e pratica, é como Deus falou para o povo: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Só que eu particularmente não entendo muito de culinária. Eu não conheço tantas frutas, mas eu sei que tem muitas frutas gostosas. Mas o meu Deus, Ele conhece, e Ele vai me apresentar essas frutas. Eu não estou falando sobre fruta, eu não estou falando sobre comida. Ele conhece tudo, e Ele vai me apresentar. Porque eu estou sentado à mesa, irmão. É isso que você precisa entender. A mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar de refeição, de você trocar. E Ele nos chama a assentar à mesa. Só que cabe a você ficar preocupado, ou você pegar e adorar Ele. Porque quando você adora, a resposta, irmãos, tem resposta quando nós adoramos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu tenho um esboço aqui que eu não sei se eu vou pregar sobre ele, mas eu quero adorar. Vamos adorar? Davi, adora, Davi. Aleluia. Se você quer ficar em pé, sentado, se você quer ajoelhar, faça o que você quiser, mas adore ao Senhor. Aleluia. Minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Nós declaramos isso, Deus, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim. Aleluia. A nossa vida é para te pertencer, Pai. Aleluia. Nós te adoramos, Deus. Meu interior persegue o seu, te seguirei
Irmãos, você quer, levanta a mão quem quer. Edu, quem quer o quê? Viver a sua vida inteira com Ele. Olha essa imagem, irmãos. Isso daqui é uma coroa. E Ele não está usando mais essa coroa. Essa coroa era para nós. Como a Karen falou, irmãos, nós não éramos dignos, mas Ele pegou essa coroa, Ele colocou sobre a cabeça dele, e através do sangue que verteu na cruz, hoje nós somos dignos, não por nós, mas por Ele, porque Ele é digno de tudo. Ele é digno de tudo, aleluia, glória a Deus. E tudo isso se deu no início. Tudo isso aconteceu no início, na criação. Se você entender isso, que tudo que Deus criou foi para o homem foi a coroa da criação. Entenda isso. Entenda isso. Deus não criou o homem para o mundo, nunca, nunca. Deus criou o mundo para o homem. Ele planejou, Ele projetou. Irmãos, vamos comigo, vamos ficar nessa palavra excelência. Olha a natureza. A natureza tem uma ordem, ela é excelente. Esses dias a gente recebeu uma aula sobre agricultura, bênção demais. Depois a gente compartilha com vocês. Sabe, tem leis, tem ordem, é excelente. E a palavra fala que a criação adora Ele, que a criação louva a Ele. E você, nós somos também a criação dEle. E por que nós não fazemos isso? Porque às vezes nós não estamos fazendo o que nós fomos criados para fazer. Isso se dá devido a uma natureza pecaminosa que Adão trouxe para a humanidade. Irmãos, presta atenção nisso. Quando Deus ele cria tudo, Gênesis capítulo 2, versículo 7 vai falar sobre isso. Ele cria tudo, Ele cria o homem. Ele pega o homem do pó da terra, Ele forma o homem, Ele forma o corpo. E a palavra fala que aquele corpo não tinha vida. A palavra fala que aquele corpo era um corpo só, não tinha nada dentro dele. Mas o que nosso Deus fez? Soprou. Quando nós entendemos isso, que Ele tirou algo dele e Ele deu para nós, nós entendemos, irmãos, o que nós devemos fazer. Porque pensa, Ele pegou e Ele soprou, Ele entregou algo dele para nós. O que nós fazemos? Nós recebemos, então nós respiramos. Só que eu aprendi esses dias que depois que você recebe, você precisa dar. E como que eu devolvo o que o Senhor me deu? Falando, declarando a palavra dEle, honrando aquilo que Ele decretou sobre as nossas vidas. Então o Senhor Ele sopra vida sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo. Nós recebemos. E agora o que eu tenho que fazer com o que sai? Eu tenho que decretar a vida. Eu tenho que falar o que a palavra diz. Eu tenho que fazer a mesma coisa que Ele fez. E é por isso que nós não podemos, irmãos, falar de forma errada com a palavra. É por isso que você não pode pegar textos isolados e achar que isso daqui é um pretexto para você fazer aquilo que você quer. Porque o que você quer é a sua carne. Porque isso veio com a natureza de Adão. Adão, ele erra, ele peca, e aquela vida que ele recebe, ele perde. Ele não tem mais relação. Coloca pra gente, Gênesis 2, 7. Aleluia. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. Em algumas traduções vai falar alma vivente. Então aqui nós temos dois elementos, o corpo e a alma. Só que esses dias eu fiquei batendo a cabeça falando: Senhor, nós somos um espírito, nós temos uma alma, nós habitamos em um corpo. Aqui tem um corpo, aqui tem alma, mas cadê o espírito? E aí eu fiquei falando: será que Adão tinha espírito? Será que Adão não tinha? E eu fiquei pensando naquilo e meditando, eu falando: meu Deus. Só que Adão, ele tinha um relacionamento perfeito com Deus. A palavra fala que Deus, ele passeava, ele vinha visitar Adão.
E nós nos relacionamos através do Espírito. Então era ali que o Espírito estava, no relacionamento. Tanto que quando Adão, ele peca, o que é cortado? O relacionamento. Ele não tinha mais relacionamento com Deus. Ele não tinha mais o Espírito para ele poder conversar. Ele não conseguia mais fazer nada. Ele era apenas um corpo e uma alma. E isso foi muito ruim, porque a partir de Adão, a matriz foi corrompida. Então aquele sopro de vida que nós recebemos, o Espírito, nós ainda temos esse sopro de vida. O Espírito está dentro de nós hoje, mas naquela época não estava mais. Então é por isso que o Senhor, Ele institui muitas coisas, leis, Ele institui algumas tradições, para quê? Para que o povo pudesse se relacionar com Ele de novo, mas nunca foi como era no começo, porque o povo não conseguia adorar a Deus da maneira correta, em espírito e em verdade, porque o Espírito estava morto. Por isso que o Espírito vinha sobre eles, o Espírito não estava dentro, o Espírito vinha sobre, uma unção para capacitar para fazer algo. Você consegue entender isso? O sopro que Deus nos deu, esse fôlego, no hebraico significa neshma, que significa sopro, respiração, enfatiza a vida recebida de Deus. Nós recebemos vida de Deus. Você é um plano de Deus. Você pode dizer isso? Tá, vamos lá, diga: eu sou um plano de Deus. E qual é esse plano, Edu? Se você pegar a criação, Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso é um plano. Só que eu aprendi também que todos os planos que nós fazemos, eles já existem no mundo espiritual, se tiver de acordo com a palavra, já está disponível. Nós só precisamos fazer o quê? Pegar e receber. E é lindo isso, porque se você ler em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Deus nos escolheu antes da criação do mundo, ou seja, nós já existíamos nele. Em Gênesis foi só Ele colocando esse plano em prática. E olha que lindo, Ele fez tudo da maneira certa. Ele fez tudo da maneira certa, mas o homem, ele erra. O homem, ele peca e ele é destituído de um relacionamento genuíno. O homem começa a viver sem Ele. Para você pensar, quando Deus ele cria o homem, Ele cria leis para o homem. Ele fala: seja fértil, multiplique e domine. Olha o número 3 aí. Eu falo, Deus tem coisa com o número 3. Ele falou: seja fértil. O que é isso? É você produzir, você trazer riquezas, você gerar riquezas. Se multiplique é você reproduzir, você pegar a imagem que Deus te deu e você reproduzir isso. E dominar é você dominar sobre as coisas. Adão, ele conseguiu ser fértil, ele produziu, ele gerou riqueza, ele estava cultivando, ele conseguiu dominar as coisas. Eu acredito, eu fico imaginando isso, Adão com leão, com zebra, com girafa. Como que será que era? Ele dominava, ele conseguia fazer aquilo. Só que ele não conseguiu fazer uma coisa: reproduzir. Edu, vamos lá. Não fala isso, você lê a Bíblia. A palavra fala que Adão gerou filhos. Eu já li a história, Caim e Abel. Eu não estou falando de reproduzir a partir da carne. Eu falo reproduzir aquilo que Deus produziu. A imagem e a semelhança de Deus. Porque Adão, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus, mas aquilo foi corrompido, aquilo foi tirado dele, e o que ele gerou a partir disso foi aquilo que ele era. O que ele gerou a partir daquele momento era o que ele era, e naquele momento ele era um pecador, ele estava destituído. Só que diga: Deus tinha um plano. E sabe qual era o plano de Deus? Jesus. O plano de Deus não muda. É isso que você precisa entender. O plano de Deus continua, que o homem seja a sua imagem e a sua semelhança. Não muda, esse plano é o plano de Deus. Só que agora tinha um problema. Adão corrompeu aquilo que era puro, genuíno. Então, ele envia Jesus, o seu filho, em forma de carne. Isso é lindo, irmãos. Ele não cometeu pecado algum, mas a palavra fala que Ele se fez pecado em nosso lugar.
E tudo com um fim proveitoso, para quê? Para que nós fôssemos feitos à justiça de Deus, para resgatar aquilo que uma vez foi corrompido. O que é isso, Edu? A imagem e a semelhança. Se você vive sem Ele, você não é a imagem e a semelhança, você não está seguindo o plano de Deus para a sua vida. E eu não sei você, mas eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Porque um dia eu li nessa palavra que os planos dele são bem maiores, não são maiores, são bem maiores, bem melhores do que os meus. E posso falar, eu fiz planos grandes para a minha vida, e eu fico feliz porque se o meu é grande, o de Deus é muito maior. Então eu pego aquilo que eu achava que era grande e eu faço como Paulo, eu considero como perda. Eu considero como perda, porque agora eu consigo enxergar o plano de Deus para a minha vida. Edu, qual é esse plano? Ser a imagem e ser a semelhança. Se eu não me engano é João 17, Jesus ele faz uma oração linda, linda, linda pelos discípulos. Ele fala sobre os discípulos, ele ministra sobre os discípulos, só que ele não para aí, ele ora por aqueles que hão de crer. Quem aqui crê? Então pode falar assim, está falando comigo? Jesus estava falando com você, irmão. Lê depois na sua casa, é João 17, é no final, eu não lembro onde está, mas lê depois na sua casa o que o Senhor ora. Eu vou te dar um spoiler aqui, só para você não ficar curioso. Ele fala, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro para que eles sejam um em mim, assim como eu sou um no Senhor. Olha isso, irmãos, olha isso, é lindo demais. O plano é unidade, é família. O nome dessa igreja não é Família, Amor e Graça por acaso. Não foi coincidência, não foi, pastor, apóstolo. Uma ideia que surgiu foi o próprio Espírito que ministrou o coração de vocês. Ele que trouxe esse nome, porque o nome carrega um peso. Você entende isso? O nome carrega um peso. Quando você chega e você fala o seu nome, você declara o que você é. Eu já ministrei sobre isso aqui outras vezes. O meu nome, se você não sabe o significado do seu nome, pesquisa. O meu nome, Eduardo, significa guardião das riquezas. Eu tenho uma riqueza muito grande aqui dentro de mim. Eu tenho uma riqueza muito grande aqui dentro de mim, irmãos. A riqueza, o rei, mora na minha barriga. Você pode falar isso? Se você não se chama Eduardo, é isso aí. Se você não se chama Eduardo, não fica triste. Você também tem uma riqueza. Você também guarda uma riqueza. Só que é lindo porque na ideia do céu, o Senhor ele nunca te dá algo para você guardar. Pegou? É. Se o Senhor te dá, lembra, Ele deu o fôlego da vida, você puxou, só que chega uma hora que você precisa entregar. E o que você está entregando? Se você guarda a riqueza, você precisa entregar riqueza. E quais são essas riquezas? Irmãos, isso daqui não é o livro, não é a letra, o logos é importante, mas é o rema, a palavra revelada. Essa é a maior riqueza. O Senhor ele tem me inquietado por esses dias, por estudar história. Irmãos, isso vai ter um fim proveitoso. E hoje eu tive a resposta também. Por que do nada eu comecei, irmãos, a querer estudar sobre Michelangelo, Leonardo da Vinci, sabe? Cleópatra, do nada, de repente. Irmãos, tem alguma coisa no de repente. Se alguma coisa aconteceu na sua vida de repente, é o Senhor querendo aumentar o nível, é o Senhor querendo te levar para outros lugares. E em todas essas histórias dos grandes homens, os grandes conquistadores, Alexandre o Grande, esse pessoal aí, o Império Romano, o Império Grego, todos esses reis, eles chegaram ao poder por um egoísmo, por um sentimento egoísta. Se você pegar para estudar, você vai conseguir ver, irmãos, era um matando o outro, pai matando filho, filho matando pai para conseguir chegar no poder. Então você vê um padrão que o mundo estabeleceu, porque o homem acreditou que ele foi criado para o mundo, então ele precisava conquistar o mundo. E o que ele fazia? Ele não media esforços, ele matava quem precisasse matar.
Depois pesquisa sobre o Império Romano, como que cada um, o imperador Júlio César, o Alexandre o Grande, como que eles chegaram no poder. Irmãos, muitas mortes. Só que aí Cristo ele desce e ele faz essa inversão, ele fala: eu não criei vocês para o mundo, para dominar o mundo. Eu criei um mundo para vocês, então eu vou mostrar qual é o padrão correto. Não é você matando outras pessoas para conquistar poder, mas eu vou descer, eu vou morrer no seu lugar para você ter esse poder, para você conquistar esse poder, não para você dominar o mundo, não para você querer o mundo mais do que a tudo, mas para que você seja um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Isso é lindo, irmãos, isso é plano, isso é propósito, e você precisa descobrir. Melhor, eu já te revelei o seu propósito. Você precisa viver ele. Você precisa viver o seu propósito. Qual é o seu propósito? Imagem e semelhança, unificação, você sendo um com ele. Aleluia. Só que o homem, ele perde essa comunhão. O homem tinha isso. Meu Deus, o homem tinha isso. Obrigado, apóstolo. Que honra, hein? Meu Deus. O homem, ele tinha esse relacionamento, ele tinha tudo isso, só que ele perde. Se você parar, eu vou correr aqui porque eu ainda quero adorar, amém? Depois eu ministro isso daqui, eu vou pular aqui algumas partes. O homem, quando ele ouve a voz do Senhor ao entardecer, ele desfrutava de plena comunhão. Diga isso, plena comunhão. Sabe? Isso, eu falei para você repetir, nem esperei, né? Olha que falta de educação. O que é isso? Plena comunhão, intimidade. É você saber o que Deus está falando e você falar com Ele. É você se relacionar, e o homem perde isso. O homem perde relacionamento. Se você parar e ver a genealogia de Jesus, eu tinha anotado aqui onde estava. Lucas 3:38. Lucas 3 vai falar sobre a genealogia de Jesus. E no versículo 38, coloca pra gente. Chega na matriz, ele começa lá, Jesus, filho de José, e vai falando, e no 38 chega assim: filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Adão era filho de Deus. Você sabia disso? Adão foi criado para ser filho de Deus. Mas sabe o que é interessante? Depois de algum tempo, teve um cara que ele escreveu uma coisa. Coloca para mim, Romanos capítulo 8, versículo 14. Não, perdão, não é esse ainda não põe não. Cadê? Não sei, mas eu vou falar aqui. Estou pegando um pouquinho. O que acontece? Adão, ele peca, ele deixa de ser filho. Edu, como é que você sabe que ele deixou de ser filho? Porque Paulo, ele escreve que Jesus era o filho unigênito. Sabe o que significa unigênito? Único. E como assim? Se Jesus é o único e fala que Adão era filho de Deus, então tinha dois. Não é? Obrigado, meu pastor. Adão, ele troca a filiação dele. Ele perde a filiação, ele não é mais filho. Filho da desobediência. Quem desobedece, irmãos, se você mente, às vezes você olha e fala, é uma mentirinha. Sabe o que é a palavra? Sabe aquele livro que homens de Deus escreveram, inspirados pelo Espírito, e hoje dita a nossa vida? Sabe o que a Bíblia fala sobre quem fala mentira? Eu não vou nem falar, porque você já sabe. São detalhes. Lembra da palavra sabe o que é excelência? Excelência, irmãos, é quando não tem nada. Você não consegue encontrar nada. Você não consegue encontrar um vestígio, nada que possa corromper. Nada. Então, uma mentirinha pode corromper? Pode, então deixa ela de lado. Se torne um. Você já viu Jesus mentindo? Então não mente, é simples. É simples. E o que acontece? Jesus, o filho unigênito do Pai. Só que depois disso, passa-se um tempo, ele não é mais o filho unigênito. Você sabia disso? Ele passa a ser o quê? O primogênito. O primogênito é o primeiro de muitos. Então nós somos irmãos de Jesus. Você pode falar isso. Isso não é errado.
Sabe por que você olha para o seu irmão do lado e você fala, a paz do Senhor, meu irmão? Sabe por que existe esse termo? Porque a gente tem uma associação em comum. Lembra da associação? Está associado, nós temos o mesmo pai. Por isso que você pode chamar o seu irmão de irmão. Ah, no seu nome dele, chama de irmão. Se você chegar aqui e falar, ô irmão, todo mundo vai olhar. Quem sabe que é filho, quem sabe que é seu pai, e quando ouve irmão, você olha. Agora se você fala, ô irmão, e o cara está aqui, ó. Esse não sabe que é filho, mas eu estou aqui para te dizer isso. Às vezes você entrou aqui e assim como Adão, você se corrompeu, você se distanciou desse relacionamento. Mas o Senhor, Ele tem um plano, e o plano dele não mudou. É fazer você ser a imagem e a semelhança dele. Aleluia. Isso é lindo porque, irmãos, quem é ele, Edu? Ele, três, eu falo, ó, três, E-E-L-E. 3 letras, 3 pessoas, mas um só, Deus. Olha isso. Sabe, eu estou aqui hoje para falar sobre o Espírito Santo. Mas quando eu falo sobre o Espírito Santo, eu estou falando sobre Jesus. Quando eu falo sobre Jesus, eu estou falando sobre Deus. Então é Ele, é tudo por Ele, é tudo para Ele. Todas as coisas devem retornar para Ele. Aquilo que Ele nos entregou deve voltar para Ele. É tudo sobre Ele, meu irmão. Aleluia. Então o homem, ele perde esse poder de se multiplicar da forma correta. Ele perdeu isso. Ele conseguiu produzir, ele conseguiu dominar, mas ele não multiplicou. Só que aí Jesus, ele morre como unigênito, deixando a imagem perfeita para que hoje a matriz pudesse ser reconstruída, para que hoje o nosso espírito pudesse voltar à vida e nós pudéssemos ser um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 1 versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele veio não para te enganar, Ele veio não para te inspirar, Ele veio para te mostrar verdades que o mundo corrompeu. O mundo vai falar inverdade sobre a sua vida, o mundo vai te mostrar coisas erradas, e o Senhor, Ele revela a palavra para você, te mostrando a verdade. E aí com o que você fica? Eu não sei, eu vou falar igual Josué, eu não sei você, mas eu e a minha casa serviremos a Deus, eu e a minha casa vamos ficar com a palavra. Só que isso, eu não quero que você se empolgue. Nossa, aqui está gostoso, Edu. Eu quero que quando a conta chegar e bater na sua porta, você falar, ó, conta, a porta está trancada porque alguém apareceu aqui. Lembra do início, quando eu comecei a falar? Alguém apareceu aqui do nada. Quem foi esse alguém? Jesus. E Ele veio para transformar toda a sua vida. Ele veio para que você tenha uma vida excelente. Irmãos, uma vida de miséria não é uma vida excelente. Uma vida de falta não é uma vida excelente. O Senhor, Ele entrega talentos, dons, ministérios sobre a vida de muitas pessoas. Só que você pega isso, você vive isso. O Senhor, Ele te deu vida, e Ele te deu vida para você ser fértil, para você se multiplicar e para você dominar. Você está produzindo? Você está multiplicando? Você está dominando? Edu, dominar o quê? Domine a sua área. Você tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor. Edu, o que é isso? É isso. Não é para você se inchar e falar, olha, eu sou peito de pombo, sabe pombo aqui? Não é isso. É porque quando as pessoas olharem para você, você não vai estar sem Ele, você vai estar com Ele. Então quando eles olham para você, o que eles vão ver? Ele. Presta atenção, irmãos, chega a ser simples demais. Os discípulos, eles estão ali indagando Jesus, e eu não lembro quem foi o incrédulo ali que chegou e falou, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus olha e fala, quem vê a mim, vê o Pai.
A pessoa precisa olhar para a sua vida e ver Cristo. E eu não sei você, mas o Cristo que morreu por mim, Ele não era meia boca, irmãos. Ele não fazia as coisas de qualquer jeito. Se você está fazendo as coisas de qualquer jeito, se você não está tendo excelência no que você faz, você está fazendo sem Ele. E isso é incrível. Meu Deus, eu tenho que parar de olhar para lá. Ora aí por mim para eu parar de olhar para lá. Vou pregar assim. Isso é incrível porque, não sei se já aconteceu com você, mas eu te convido, faz o teste. Alguma coisa está muito difícil de você solucionar, chama, faz assim, ó. Está sentindo um ventinho quando você faz assim? Pega isso, segura isso, segura essa parte do vento. Chama ele, chama, por quê? Porque ele vai te ajudar. Ah, Edu, isso daí é, irmão, funciona. O último exemplo que eu tive, eu vou precisar fazer a revisão da minha moto, de 30 mil quilômetros já, vou revisar, levar na concessionária. Só que eu, como um bom curioso, eu peguei e falei, deixa eu ver como é que faz, né? Porque de repente eu posso pegar, fazer sozinho, né? Aquele jeito lá, às vezes, de querer fazer com a sua própria mão. E aí, eu estava mexendo ali na parte do disco, saiu uma buchinha, tipo uma borracha, sabe? Que colocava, e era pequenininha assim. Aí eu olhei e falei, isso daqui não tem nada, né? Saiu, desencaixou, tem nada, não serve para nada. Só que aí eu fiquei com aquela coisa, e se servir para alguma coisa? Aí eu falei, ei, por que eu fui pensar nisso? Aí eu fui pesquisar. E aí, aquela buchinha que parecia não ser nada, ela protegia todo o sistema do freio. Aí eu olhei e falei, olha só, serve para alguma coisa. E aí na hora que eu vi aquilo, eu falei, tá, vou encaixar. Só que aquela bucha, ela é colocada por uma máquina, ela não é colocada pela mão. Então ela é ruim de encaixar, ela é meio que por pressão, sabe? E aí eu peguei, eu tentando, rodando, coloquei manteiga, coloquei óleo, orei, pus as mãos, declarei, nada, não estava indo. Eu falei, meu Deus. Só que até aí então eu só estava falando, meu Deus, mas eu não chamei o meu Deus para me ajudar. Eu só estava falando, meu Deus, isso daqui não está indo. Meu Deus, quando a Karen souber disso, a mente já está, irmão. Meu Deus, aí, tá vendo? E eu falando, Jesus, eu tenho promessa, eu não posso morrer antes da hora não. E aí eu falei, e agora, o que eu faço? Aí eu lembrei que eu tinha um auxiliador, eu tinha um ajudador. Eu falei, Senhor, não sei fazer isso aqui não sei fazer, me ajuda. E aí eu peguei e eu comecei a fazer, só que eu estava fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo antes. O que ia mudar? Nada. Tem a forma certa de você fazer as coisas. Se você fazer a coisa errada e chamar Deus para te ajudar, irmão, não vai. Você vai estar fazendo da forma errada. Tem a forma certa. E aí eu ali tentando rodar, e aí veio aperta, dá pressão, põe pressão. E aí eu comecei, irmão, não demorou 30 segundos, o negócio foi e encaixou. Edu, foi uma coincidência, irmãos, não existe coincidência, não existe. De repente veio isso lembra do de repente? O Senhor, pega isso, eu vou repetir de novo, quando alguma coisa acontecer de repente na sua vida, antes de você, isso sendo para um lado bom ou para um lado ruim, antes de você sair e festejar, antes de você sair e ficar chorando, acalma a tua alma, teu espírito, ele voltou a viver. Não sei se você sabia disso. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Chama ele e fala, Senhor, e agora? Chá, café, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? E ele vai te revelar todas as coisas. Ele quer fazer as coisas com você. Para de viver uma vida sem Ele, porque Ele era o unigênito, mas Ele se tornou o primogênito. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sozo não é só a salvação, é a sua vida completa, é provisão sobrenatural sobre a sua vida. O propósito de Cristo foi restaurar a imagem e a semelhança com o Pai. Só que para isso você precisa estar conectado com Ele. Vamos correr aqui, senão a gente não sai daqui hoje. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira verdadeira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim
vocês não podem fazer nada. Olha que revelação poderosa. Se você vem aqui para você ter as coisas, para você fazer as coisas, e você não querer a Ele, irmãos, você está aqui pelo motivo errado, e nós não vamos te entregar isso. Nós não vamos te entregar isso. O que nós vamos te entregar aqui é Ele. Só que com Ele, irmãos, vem muitas coisas. Com Ele vem muitas bênçãos. Ele é a própria bênção. Ele traz muitas coisas sobre as nossas vidas. E através disso, a matriz foi restaurada. Como eu falei, Jesus passou de ser unigênito e se tornou o primogênito. Romanos capítulo 8, versículo 29 fala sobre isso. Aleluia. E aí, depois que ele vem, ele está ali conversando com muita gente. Chega um cara que achava que entendia muito. Chegou um cara que achava que sabia muito. E esse cara se chamava Nicodemos. E ele chama Jesus e fala: ó, eu reconheço quem você é. Lembra que a gente falou? Eu reconheço quem você é. Eu sei que você veio dos céus. Eu sei que você é filho de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas se não vier de Deus. Então ele reconhecia, ele conhecia, ele recebeu a informação. Só que aí Jesus começa a revelar coisas mais sérias, que eram básicas. Jesus fala para ele: é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E o que essa água simboliza? Abre aí comigo, Ezequiel 36, a gente vai ler o versículo 25 até o 27. Aleluia, glória a Deus. Ezequiel 36, 25, diz assim: aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as impurezas, e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porém, essa daqui é linda, irmãos. Isso daqui é muito antes de Jesus vir. Isso daqui era algo impossível de acontecer sem Ele, mas com Ele se tornou possível. Se você tem uma situação na sua vida que é impossível, sem Ele realmente é, mas com Ele é totalmente possível. Com Ele é totalmente possível. Você conquista, sabe por quê? Porque Ele declarou, e isso já aconteceu: porém o meu Espírito no interior de vocês, e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. Você percebe que o Espírito não está sobre. A promessa não foi sobre o Espírito sobre, foi sobre o Espírito dentro, no interior de vocês. E sabe o que acontece quando o Espírito está dentro de nós? Do nosso interior, o que vai acontecer? Fluirão rios de águas, mas não águas normais, águas vivas, porque foi isso que Ele soprou dentro de você, vida, e precisa jorrar vida de dentro de você. Você está conseguindo entender? Precisa jorrar vida dentro de você. Só que para isso, o Espírito tem que estar dentro. O Espírito está dentro? Sim, e agora o que acontece? A gente precisa viver e agir segundo os estatutos, obedecendo fielmente o que Ele fala. É isso. Quando você pega a palavra e você vive a palavra, irmãos, não tem como. Não tem como, não tem como. Não tem como. Aleluia. Mas como eu posso... A gente pegou essa parte da água e tudo mais. Como nascer do Espírito se o Espírito estava morto? Adão pecou, Adão errou. Como que eu posso fazer isso? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Assim está escrito: o primeiro Adão tornou-se um ser vivente. Na ARA vai falar alma vivente. Isso, deixa assim. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Você consegue entender a diferença disso? Adão não pôde dar vida. Adão recebeu, mas ele não pôde dar. E ele não pôde dar porque Deus não queria que ele fizesse isso, mas é porque ele saiu do plano. Adão viveu uma vida sem ele. E sem ele, a palavra fala que nós não podemos fazer. Então Adão não poderia fazer nada.
Só que o último Adão, e isso é incrível, você já parou para pensar por que Paulo ele pega e ele chama Jesus de o último Adão, o segundo Adão? Foi porque ele veio fazer o que o primeiro Adão não conseguiu fazer. Lembra? Ser fértil, multiplicar e dominar. Ele foi fértil, ele produziu, ele dominou, mas ele não multiplicou a matriz pura e genuína de Deus. Ele não multiplicou a imagem e a semelhança de Deus. Ele multiplicou a imagem e a semelhança de um homem caído. E é por isso que a natureza do homem é pecaminosa. Só que Jesus apareceu de repente. Jesus apareceu de repente, e Ele chegou para mudar tudo isso. Você consegue entender isso? Cara, Jesus ele chegou para mudar a sua vida. Você estava morto nos seus pecados e nos seus delitos, mas Ele veio, Ele te transportou do império das trevas para o império do seu Filho amado. E isso não é só com Ele, isso é com todo mundo. E o que nós estamos fazendo com essa verdade? Nós estamos fazendo igual Nicodemos. Eu sei, eu reconheço que o Senhor veio do céu. Eu sei, eu reconheço que o Espírito Santo está dentro. Só que aí quando chega a verdade, a gente fica, não estou entendendo isso, eu vou ficar aqui de braços cruzados esperando. Eu e o Anderson, a gente falou sobre isso. E naquele dia, ficou borbulhando no meu coração. Eu falei, eu preciso falar disso. Eu preciso. Porque isso é lindo. Nicodemos, ele tinha uma informação. Nicodemos, ele viu Jesus. Não sei se ele deu um abraço, se ele deu um beijo. Na tradição judaica, era costume você beijar as mãos do rabino, de quem você considerava como mestre. Não sei se ele fez isso, mas ele estava lá. E às vezes você olha e fala, nossa, se eu estivesse lá. Irmãos, você está muito melhor, Ele está em você. O Espírito Santo está em você. E o que você tem feito? Você tem vivido uma vida sem Ele, você tem chamado Ele para as coisas. Aleluia, glória a Deus. João 5,19. O filho só faz o que viu o pai fazer. Então vamos voltar, eu estava falando sobre o Espírito, você lembra? Como que o Espírito poderia nascer de novo, se o Espírito já estava morto? Como que poderia nascer? Adão não conseguia fazer nada, Adão não conseguia multiplicar, ele perdeu isso. Só que João 5,19, Jesus lhe deu essas respostas. Em verdade lhes digo, que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz, o filho também faz. Quem é filho? Então você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer, o que o pai fez. E você, se você pega, estuda, crente, pega a Bíblia, pega a sua Bíblia, lê, e não lê assim, tá, Jesus fez isso, tá, Pedro andou sobre as águas, tá, ele, não, lê e estuda, medita. Sabe o que é você meditar? Gastar tempo, gastar não, investir tempo. Eu gosto de usar esse termo. Investe tempo com a palavra. Por que isso? Por que aquilo? Porque verdades vão jorrar de dentro de você. Enquanto você está aqui adorando, Senhor, eu não estou entendendo nada do que a palavra está falando, mas eu te amo e eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim, e eu sei que o Senhor vai me revelar todas as coisas. Você ora, você adora, você canta, você louva, você vai ler, você não vai estar mais sem Ele. Colocaram até o culto da ceia, glória a Deus. Você não vai estar mais sem Ele. Ele vai estar aqui do seu lado falando, olha, sabe o que é? Nesse dia aqui eu fiz assim, assim, assim. Ele vai te mostrar detalhes. E isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Porque o filho só faz o que vê o pai fazer. Então Jesus, ele precisava dar vida no Espírito. E aí ele olha e fala, o que eu vou fazer? Aqui a gente está voltando lá no primeiro texto que nós lemos, quando Jesus aparece de repente. E aí a palavra é muito clara, ele faz o que ele viu o pai fazer. Como que o pai deu vida? Vamos lá, irmão, você está aqui comigo, não está? O homem foi feito, Deus criou o corpo do homem ali, pegou do pó da terra, e o que ele fez para o homem para passar a ter vida? Soprou. E o que Jesus fez? Você sabia que Jesus soprou? Irmão. João capítulo 20, versículo 19, vamos ler até o 23. Está na minha também. Diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse:
paz seja com vocês. Lembra que eu falei que Jesus apareceu? As portas estavam fechadas, mas Jesus apareceu de repente. Jesus apareceu de repente, e ele falou: paz seja com vocês. Continua, 20. Aleluia. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Aleluia. 21, a gente vai ler até o 23. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. E olha o que acontece. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. E aqui se cumpre a profecia: porém o meu Espírito no interior de vocês. Edu, não é assim. Eu já sei da história. É em Atos capítulo 2 que o Espírito Santo passa a habitar dentro. Irmãos, não é. É aqui. É aqui, a palavra é clara. Recebam o Espírito Santo. E você vê que tem um padrão. Deus soprou sobre Adão, o mesmo sopro que Adão perdeu, o mesmo sopro que Adão deixou escapar, aquela vida, aquela comunhão, aquela intimidade que ele tinha. Jesus chega aqui e fala: eu estou devolvendo para vocês. Eu sopro novamente, e agora recebam o Espírito Santo. Recebam aquilo que um dia vocês perderam. Só que tudo para um fim proveitoso, enviando eles. E isso é lindo demais, porque esse soprar é o ruach. Lembra que eu falei para você chamar? Que você fez assim, que você sentiu um ventinho? Lembra? Olha o que ruach significa. No hebraico é ruach e no grego é pneuma. Uma força invisível que produz movimento e vida. E essa palavra, esse ruach, ele serve para interpretar 3 das nossas palavras: vento, quando você chama, você sentiu um ventinho. Vento, respiração e espírito. Então quando Jesus ele sopra sobre os discípulos e ele declara: recebam o Espírito Santo, ele está declarando o Espírito na vida deles. Edu, então o que aconteceu em Atos capítulo 2? A palavra fala que o Espírito veio sobre. Edu, o Espírito ainda pode vir sobre? Claro que pode. O Espírito está dentro de nós. É com Ele que nós nos movimentamos, é com Ele que nós devemos viver a nossa vida. Mas quando Deus quer fazer algo especial, quando Deus quer fazer algo proposital, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele vai vir sobre para te capacitar para fazer as coisas. Para te capacitar a ter uma ideia, a ter uma palavra, a ter um conhecimento para você repartir com as outras pessoas. Porque foi assim com Ele. Ele não entregou o Espírito para uma pessoa, Ele entregou o Espírito para todos eles. E Ele disse: vão e façam discípulos. Então agora o que o Adão não conseguiu fazer, os discípulos começaram a fazer. Discipular, criar pessoas à imagem e à semelhança daquele que é incorruptível, que é Cristo. Aleluia, glória a Deus. Só que para isso você precisa entender os de repente. Para isso você precisa ouvir a voz do Senhor. Como eu falei, nós fomos para Jundiaí e eu estava sozinho no primeiro dia. Eu fui de moto e eu ainda não estou com o suporte da moto. Só que eu tenho um intercomunicador. Eu falei: eu vou conectar aqui, né? Beleza, vou ficar ouvindo. Vira à direita, vira à esquerda, e eu vou seguir a voz e eu vou indo. Você já sabe para onde eu vou ir, né, nessa história. Só que o que aconteceu, pastora? Uma coisa que você não sabe. Oi? Não, pior que não. Pega isso. Quando eu comecei a sair do meu trabalho, eu senti falta de ouvir. Oi? Não era você não, coração. É que ela fala muito. Mas eu senti falta de ouvir o Waze falando: olha, em 500 metros, vira, sabe aquela vozinha? Eu não estava ouvindo. E aí o que eu fiz? Eu parei, peguei o aplicativo, liguei de novo. Tá, vamos, tô ouvindo, fui. Segunda vez eu parei de ouvir. Eu parei, peguei e fui. Se eu continuasse a andar sem ouvir, você acha que eu ia conseguir chegar lá?
Sabe, às vezes você está indo, mas você não está ouvindo, e aí você nunca vai chegar lá. Você nunca vai chegar lá. A igreja que nós fomos, nós íamos em um prédio antigo, e esse ano a conferência foi em outro, então eu não sabia como chegar. Só que quando eu prestei atenção, eu não estou ouvindo, e eu consegui ajustar para eu ouvir, irmãos, eu consegui chegar. Eu consegui chegar, porque eu estava aqui andando e eu ouvia, ó, vira aqui, vira ali, faz isso, faz aquilo. Só que chegou um determinado percurso em que, eu precisava andar uns 5 quilômetros. E aí eu estou andando assim uns 5 quilômetros e eu não estou ouvindo, e eu fiquei agoniado. Eu falei, eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo, será que eu estou indo no caminho certo? Será que tá certo? Será que parou de novo? Eu não estou ouvindo. Só que eu estava na rodovia, como é que eu ia parar? E aí eu falando, Senhor, eu não estou ouvindo, e aquilo começou a gerar uma preocupação. Aí de repente eu ouvi, em 1 quilômetro, aí eu... Sabe, toda essa preocupação que você tem com o próximo passo, que fica aquela inquietação no seu coração, que a sua alma fica correndo de um lado para o outro, e você sabe, eu não sei o que fazer, eu viro aqui, eu não viro ali. Quando o Espírito falar, você vai sentir uma paz, uma alegria e uma paz, uma alegria e uma paz, a paz que excede todo o entendimento. Só que você precisa parar para você ouvir, e não querer colocar sua mão, porque no outro dia, de manhã, eu precisava ir provar um terno para um casamento, e o local era próximo da onde eu trabalhava. Eu falei, eu já sei o caminho. Eu falei, eu vou colocar aqui o Waze mas eu já sei o caminho. E eu comecei a ir, só que eu fiz o meu caminho, e o Waze estava mandando ir por outro. Eu acabei me perdendo, porque eu não segui aquilo que eu estava ouvindo, eu segui aquilo que eu achava que daria certo. Você não pode fazer o que você acha que dá certo, e nem aquilo que você sabe que dá certo. Você tem que fazer o certo. Você tem que fazer o certo. E como eu faço isso, Edu? Olhando para o Pai, porque agora você também é filho. Lembra, Jesus primogênito, agora você também é um filho. E assim como o filho, o nosso irmão mais velho, ele não fazia nada sem ver o Pai fazer, assim deve ser com você e comigo. Nós não devemos fazer nada sem que nós tenhamos a certeza que o Pai fez. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você se coloque de pé. Irmãos, a gente vai adorar ao Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O Senhor é santo, Deus, nós te louvamos. Feche os seus olhos, irmãos. Você não precisa esperar a minha voz para você começar a adorar. Eu sou filho, mas você também é filho. Você pode conversar com o seu pai, você pode levantar as suas mãos e adorar a Ele em espírito e em verdade, aleluia. Quero ouvir tua voz e compreender tua vontade aqui. Quero viver em tua palavra, meus pés firmes estão. Teus mandamentos guardo em meu coração. Eu quero obedecer, quero permanecer. Em ti vou confiar, pois tu és bom. Aleluia. Deus. Quero obedecer, quero permanecer. Em ti vou confiar, pois tu és bom. Seja o centro, seja
quero obedecer. É isso que nós queremos, Senhor. Quero permanecer. Se essa é a tua vontade, cante isso ao seu Pai. Em ti vou Nós vamos confiar em ti. Aleluia. pois tu és bom. Aleluia. Nós queremos permanecer. Nós queremos obedecer, Pai. Cante isso. Quero permanecer. Diga a Ele que você vai confiar. Em ti vou confiar. Porque Ele é bom. Pois tu és bom. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, e tudo que tenho é teu. Seja o Seja o centro, Seja tudo, Pai. seja tudo que tenho, és tudo que tenho, e tudo que tenho é Ouça isso. Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Aquilo que foi prometido, que Abraão não teve, que Moisés não teve, você tem o Espírito Santo. Para de querer viver uma vida sem Ele. Para de querer resolver os seus problemas sem Ele. Para de querer conquistar as coisas sem Ele. Porque tudo que nós somos, tudo que nós temos é Ele. É tudo por Ele. É tudo para Ele. Todas as coisas foram criadas por intermédio dEle. E nada do que se foi feito se fez sem Ele. Não queira fazer as coisas sem Ele. Não queira fazer as coisas sem Ele. Você pode cantar isso. Você pode colocar as mãos no seu coração. Cante isso. Seja, és tudo que tenho, e tudo que tenho é teu. Coloque a mão no seu íntimo, no seu coração, e declare: seja o Senhor. Seja tudo que tenho, és tudo que tenho, e tudo que tenho é teu. Mais uma vez, cante isso. Seja o Senhor. Essa é a verdade da nossa vida, Pai. Essa é a verdade da nossa vida, Pai. Tudo que tenho é teu. Essa é a verdade da nossa vida, porque essa não é mais a nossa vida. Quero obedecer. É a sua vida em nós. Eu quero permanecer. Aleluia. Em ti vou confiar, pois tu és bom. Cante isso. Quero obedecer. Quero permanecer. Olha, Senhor, vamos Deus. Em ti vou confiar, pois tu és bom. Seja o centro,
dessa palavra da verdade. Você é selado em Cristo com o Espírito Santo. Adão, ele peca, ele erra, e essa matriz é corrompida, mas Cristo, tudo que eu falei aqui foi para chegar nesse ponto. Cristo, ele restaura a identidade natural, que é sobrenatural. Ele restaura a identidade do homem que foi feito para ser a imagem e a semelhança dele. Mas para isso, você precisa crer nele. Para isso, você precisa estar com ele. Para isso, você precisa confessar ele. Quando eu estava preparando essa ministração, irmãos, eu achei isso sensacional, porque poucas vezes nós fazemos o apelo aqui. Então, quando nós fazemos, nós somos direcionados pelo Espírito Santo. E enquanto eu estava preparando esse esboço, o Espírito Santo me ministrou que vidas seriam alcançadas hoje. E hoje nós alcançamos, nós não ele, porque nós não podemos fazer nada sem ele. Mas 2 vidas foram alcançadas, e glória a Deus por isso. Mas o Espírito me comunicou, e também recebi uma confirmação, irmãos, tem mais gente. Tem mais gente. Tem mais gente que precisa reconhecer. Tem mais gente que precisa confessar com a sua boca e com o seu coração. Edu, mas eu já fiz isso. Mas você estava vivendo uma vida sem ele. Você estava vivendo nos seus caminhos. Mas ele te chama para não viver mais sem ele, mas para viver uma vida com ele, para ter a identidade de filho restaurada. E eu quero saber quem é a primeira pessoa que quer voltar a olhar para Deus e chamar ele de pai, que quer chegar aqui na igreja e ser abraçada pelos seus irmãos em Cristo. Irmãos, o Senhor, ele te convida. O Espírito, ele te convida e ele te chama. Não se sinta envergonhado. Ah, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Eu já confessei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Confessa quantas vezes for necessária. Aceita a ele como seu único e suficiente Salvador, porque ele te chama. A palavra fala, não foi você que escolheu. Se você está aqui decidindo se você vai ou não escolher a ele, eu te trago uma verdade que está escrita: não foi você que escolheu a ele, foi ele que te escolheu. Por isso ele desceu, por isso ele morreu, por isso ele sangrou e colocou essa coroa, para que você colocasse uma coroa de ouro, para que você recebesse uma promessa, a maior riqueza, o Espírito Santo. Meu irmão, volta. Eu estou te chamando de meu irmão, porque eu sei o que o Espírito está comunicando com você. Eu sei que você quer. Vamos continuar adorando. Levante as suas mãos, igreja, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te engrandecemos porque o Espírito Santo habita em nós. Esse presente, Pai, é o melhor presente que nós podemos receber. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós fomos enxertados e nós estamos produzindo, nós estamos multiplicando. Espírito Santo, eu fiz a minha parte, que é pregar, mas a tua palavra fala que é o Senhor que convence. Espírito Santo, convença. Convença. Derrama do teu amor, Pai, sobre essa vida. Enche essa vida com o teu Espírito, Pai. Chama, Senhor, ela. Aleluia. Nós queremos te obedecer, Pai. Eu quero obedecer. Nós queremos, Pai. Nós queremos obedecer, Pai. Nós queremos viver essa palavra. Nós queremos permanecer em Ti. Nós vamos confiar, Pai. Confiar, Pai, nas palavras que o Senhor decretou. Aleluia. Nós te louvamos. Quem é a primeira pessoa? Irmãos, eu estou aqui e eu estou esperando você. Eu estou esperando você. Vem. O Espírito Santo está te esperando.
terraramaço e terraramaço. Vem, meu irmão, sobe aqui. Sobe aqui, meu irmão. Seja o centro, seja tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que tenho é teu. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, tudo que tenho é tudo que tenho, és tudo que tenho, tudo que tenho é tudo que tenho, és tudo que tenho, tudo que tenho é Irmão, você tem noção que Deus ele para um culto pela tua vida, meu irmão, pela tua vida, pela tua vida. Aleluia, aleluia. Ah, meu Deus. Celebre, irmão, pula, levanta a sua mão, dá glória a Deus, pelo amor de Deus, pula, faz alguma coisa, aleluia. Você tem noção? Você tem noção disso? Eu comecei a fazer isso daqui a algum tempo e o Espírito falou pra mim que uma pessoa iria se converter. Se tiver mais, pode vir. O Espírito me comunicou uma, mas se tiver mais, dá tempo, pode vir. E eu estava aqui, irmão, presta atenção nisso. Quando eu escrevi esse texto do selado, era para eu fazer o convite. Só que esse texto do selado, presta atenção você também, ele estava no meio. E aí eu precisei pular, eu corri para finalizar, e eu já fui direto para o final. Eu não li esse texto, era para eu ler no meio. Presta atenção nisso, era para eu ler no meio da ministração. E quando a gente estava finalizando, eu lembrei desse texto, de repente. Olha o de repente. Todo de repente tem um fim proveitoso. Eu lembrei desse texto. E na hora que eu li ele, que aquilo estava ali gerando na minha mente, veio a pastora e ela confirmou aquilo que o Espírito tinha colocado dentro de mim. Ele comunicou, ele falou com 2 pessoas, por uma vida, pela sua vida. Você é precioso demais. Você é precioso demais, Diegão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Só que agora, ó, você vai fazer a confissão para todo mundo ouvir. Você vai fazer para todo mundo ouvir, para a gente envergonhar o inferno, porque ele perdeu mais uma. Ele perdeu mais uma. Aleluia. Qual que é o Santo Silva? Você tem certeza disso? Não precisa nem perguntar mais, né, meu irmão? Já está aqui. Então eu quero que você repita comigo. Mas fala forte. Diego do Santo Silva, aceito a Jesus, como meu único e suficiente
somente Salvador, Salvador, Espírito Santo, Espírito Santo, eu te recebo. eu te recebo. Faça em mim Faça em mim aquilo que o Senhor quiser. Eu declaro que a minha vida é do Senhor, e o inimigo não tem mais poder nenhum sobre a minha vida, porque a minha vida é a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou fazer como eu aprendi. Se comporte. Você está numa igreja evangélica.